Olá! Na aula de hoje vamos estudar uma equação diferencial especial, que é uma equação de segunda ordem, linear, homogênea, conhecida como equação de Euler. Mas antes de eu apresentar essa equação, eu vou fazer alguns comentários, na verdade algumas definições. Bem, aqui temos uma equação diferencial linear, homogênea de segunda ordem, onde os coeficientes são essas funções f e g que temos aqui. Nós dizemos que um ponto x0 é ponto ordinário dessa equação diferencial se ambas funções f e g são analíticas em x0. Na aula passada, a gente estudou resolução de equações diferenciais usando série de potências e a gente precisava impor uma hipótese nessas equações diferenciais para que elas tivessem soluções em forma de série de potências centradas num certo ponto x0. E a hipótese era justamente que as funções f e g fossem analíticas em x0, ou seja, a gente precisava que o ponto x0 fosse um ponto ordinário dessa equação diferencial. Bem, aqui embaixo temos que, caso contrário, quando uma das duas funções não é analítica em x0, pelo menos uma das duas, a gente diz que o ponto x0 é ponto singular da equação diferencial. Bem, se x0 é um ponto singular da equação diferencial, a gente não pode resolver essa equação procurando uma solução como série de potências centrada em x0. Na aula de hoje, o objeto de estudo é a equação de Cauchy-Euler, que é essa equação que nós temos aqui embaixo. E eu gostaria de saber o ponto x igual a zero, ou seja, o ponto zero, em qual dessas duas categorias vai se encaixar nessa equação diferencial. Bem, primeiramente, para ver isso, a gente deve dividir essa equação por x ao quadrado, pois aqui em cima o coeficiente de y' é igual a 1. Então, fazendo isso, vamos ficar com a equação y' mais a sobre x y' mais b sobre x ao quadrado y igual a zero. Bem, note que nessa equação diferencial, os coeficientes são as funções a sobre x e b sobre x ao quadrado, que não são funções analíticas em x igual a zero. Portanto, a gente vê que zero é ponto singular dessa equação diferencial. Isso quer dizer que não devemos procurar soluções dessa equação diferencial como sendo série de potências centradas em zero. Porém, a gente vai estudar uma nova estratégia para resolver esse tipo especial de equações diferenciais. Bem, a nossa estratégia vai ser, inicialmente, procurar soluções da forma y igual a x na m. Onde, para encontrar m, a gente deve substituir x na m aqui na equação diferencial. Uma vez que a gente faça essa substituição, a gente vai entender por que é muito conveniente procurar soluções da equação de Cauchy-Euler nesse formato aqui, y igual a x na m. Bem, colocando x na m no lugar de y na equação diferencial, a gente chega nessa expressão que temos aqui embaixo. Veja que aqui, onde temos y, escrevemos x na m, onde temos y', temos a derivada de x na m, que seria m vezes x na m menos 1, e aqui, onde temos y', colocamos a segunda derivada de x na m, que seria m vezes m menos 1, x na m menos 2. Note que aqui temos x na m. Aqui, quando fazemos o produto de x com x na m menos 1, vamos obter também x na m. E aqui, quando fazemos o produto de x ao quadrado com x na m menos 2, vamos obter mais uma vez x na m. Logo, x na m é um fator comum nesses três somandos e ele pode ser colocado em evidência. Fazendo isso, ficamos com que o produto de x na m, com essa expressão que temos aqui dentro, que não depende de x, deve ser igual a zero. Bem, como isso deve valer para todo x, a gente pode cortar x na m aqui nesse produto e ficamos com que m vezes m menos 1 mais am mais b deve ser igual a zero. Com isso, acabamos de mostrar que x na m é solução da equação de Cauchy-Euler se somente se m é solução dessa equação que temos aqui embaixo. Bem, essa é a informação que a gente vai usar para encontrar as soluções da equação de Cauchy-Euler. Portanto, vou deixar essa informação aqui destacada. E agora vamos olhar para essa equação que temos aqui. Note que é uma equação de segundo grau em m.
Ou seja, eu posso escrever essa equação aqui dessa forma. E a gente vai ter 3 cenários possíveis para as raízes dessa equação. Essa equação pode ter 2 raízes reais diferentes, ela pode ter uma raiz real dupla, ou ela pode ter 2 raízes reais complexas. Então, o nosso estudo da equação de Cauchy-Euler vai ser dividido em 3 casos, contemplando esses 3 cenários possíveis. Bem, vamos chamar essa equação aqui de segundo grau de estrela. E o primeiro caso que vamos estudar é quando essa equação possui 2 raízes reais diferentes. Vamos chamar essas raízes de M1 e M2. Bom, esse caso é apenas usar a informação que a gente já viu, que é essa informação que temos aqui em cima, onde a gente vai concluir que x na M1 e x na M2 vão ser soluções da equação de Cauchy-Euler e essas soluções vão ser linearmente independentes. Então, para ter a solução geral, é só considerar todas as possíveis combinações lineares dessas 2 soluções. Bem, o segundo caso que vamos estudar é quando a equação estrela, essa que temos aqui em cima, possui uma raiz real dupla. Essa raiz vamos chamar de M1. Bem, nessa situação, a gente sabe que x na M1 vai ser uma solução da equação de Cauchy-Euler, mas como essa equação é de segunda ordem, a gente precisa uma outra solução que seja linearmente independente. Tá? E agora vamos trabalhar um pouquinho para encontrar essa outra solução. Bem, vamos trabalhar agora com esse caso 2, ou seja, o caso em que essa equação que temos aqui possui uma raiz real dupla. Bom, nesse caso, nós devemos ter que o delta dessa equação é igual a 0. Notem que delta vai ser igual aqui a a menos 1 ao quadrado menos 4b. Vamos escrever aqui que ele deve ser igual a 0. E vejamos a raiz M1, vejam que esse é o nome que estamos dando para a raiz dupla dessa equação, deve ser igual a menos 1 sobre 2. Tá? Lembrem que pela fórmula de Bhaskara, a raiz vai ser igual a menos esse coeficiente, mais menos a raiz do delta sobre 2. Como o delta é 0, temos esse resultado aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos a sobre 2. Consequentemente, temos que 2m1 mais a é igual a 1. Vamos guardar essa informação, pois ela vai ser usada mais na frente. Bem, a gente já conhece uma solução da equação de Cauchy-Euler. Estamos trabalhando agora para encontrar uma outra solução linearmente independente. Para isso, vamos usar o método de D'Alembert, pois ele é útil exatamente para esse tipo de situações, e vou deixar aqui em cima o link da aula onde esse método é explicado. O método de D'Alembert consiste em procurar uma outra solução y2 como sendo o produto de v com y1, onde y1 é essa solução já conhecida da equação de Cauchy, e v é uma função que devemos encontrar. Para encontrar v, devemos substituir y2 aqui na equação de Cauchy. Fazendo essa substituição, ficamos com essa expressão aqui embaixo. Veja que no lugar de y temos y2, ou seja, o produto de v com y1. No lugar de y' temos a derivada desse produto. E no lugar de y', temos a segunda derivada desse produto. Agora, organizamos essa expressão separando v', v' e v, com seus respectivos coeficientes. Note que o coeficiente de v é essa expressão que temos aqui, que é exatamente a equação de Cauchy colocando y1 no lugar de y. Como sabemos que y1 é solução da equação de Cauchy, temos que essa expressão aqui é igual a 0. Desconsiderando, então, esse somando, ficamos com essa equação aqui embaixo. Vejam que aqui embaixo eu já escrevi x na M1 no lugar de y1. Aqui tínhamos y1, ficamos com x na M1. Aqui tínhamos y1, ficamos com x na M1. E aqui tínhamos a derivada de y1, ficamos com M1 x na M1 menos 1. Note agora que dentro desse parêntese temos o fator comum x na M1 mais 1. E nesse outro somando temos o fator x na M1 mais 2.
Logo, podemos cortar x na M1 mais 1 e ficamos com essa equação aqui. Note que aqui surgiu o fator 2M1 mais A, que tínhamos observado anteriormente que nesse caso 2 que estamos estudando, ele é igual a 1. Logo, a equação diferencial que V satisfaz é essa que temos aqui. Agora apagaremos algumas informações que não usaremos mais daqui para frente e vamos ficar agora concentrados em resolver essa equação diferencial. Acabamos de mostrar, então, que a solução y2 da forma v vezes y1 deve ser tal que a função v deve satisfazer essa equação diferencial. Note que é uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, porém não tem coeficientes constantes. A estratégia que vamos usar para resolver essa equação é reduzir ela à primeira ordem. Para esse fim, introduzimos a variável w, também dependendo de x, sendo igual à derivada de v. Dessa maneira, a derivada de w é a segunda derivada de v. Essa equação diferencial aqui se transforma, então, na equação diferencial x vezes w' mais w igual a zero. Note que essa equação diferencial que temos aqui é uma equação linear de primeira ordem, mas também é uma equação separável. Resolvendo por separação de variáveis, chegamos nessa expressão que temos aqui em cima. Calculando ambas integrais, chegamos a essa expressão aqui embaixo, onde c é uma constante arbitrária. Note que a gente não está interessado em encontrar a solução geral dessa equação diferencial, pois a gente quer apenas uma função v para colocar aqui. Isso quer dizer que a gente pode fazer escolhas particulares para c. Vamos escolher, por exemplo, c igual a zero. Assim, a gente obtém uma expressão mais simples para v. Esse menos 1 que temos aqui pode passar para dentro como um expoente. Então, aplicando exponencial em ambos lados dessa igualdade, chegamos nessa igualdade aqui, onde na verdade estamos ignorando os módulos, pois desde o início a gente deve supor que x é maior ou igual a zero. Caso contrário, x na M1 não estaria definido para qualquer valor real M1. Por último, como w é igual à derivada de v, vamos ter que v é a integral de w, ou seja, v vai ser igual a logaritmo de x. Finalmente, chegamos a que y2 igual a x na M1 logaritmo de x também vai ser solução da equação de Cauchy-Euler. Bem, acabamos de concluir o estudo do caso 2. Mostramos que quando essa equação aqui possui uma raiz dupla M1, vamos ter que x na M1 e x na M1 vezes logaritmo de x vão ser duas soluções linearmente independentes da equação de Cauchy-Euler. Todo esse desenvolvimento que a gente fez antes, usando o método de D'Alembert para deduzir que x na M1 logaritmo de x é também solução, não precisa ser mais repetido daqui para frente. Apenas a gente precisa lembrar que chegamos nesse resultado. Por último, vamos estudar o terceiro caso possível, que é quando essa equação possui duas raízes complexas. Digamos que essas raízes são alfa mais beta-i e alfa menos beta-i. Seguindo a regra que observamos anteriormente, temos que x na alfa mais beta-i e x na alfa menos beta-i vão ser soluções da equação de Cauchy-Euler. Estamos chamando essas soluções de Z1 e Z2. Porém, note que são soluções complexas e a gente gostaria de ter duas soluções reais linearmente independentes. Por esse motivo, vamos fazer algumas manipulações aqui. Bem, agora antes de prosseguir, precisamos entender quem é x na beta-i, ou seja, uma exponencial onde o expoente é imaginário. Para isso, escrevemos x como sendo exponencial de logaritmo de x. Note que isso pode ser feito, pois exponencial e logaritmo são funções inversas uma da outra. Ficamos então com e na beta-i logaritmo de x. Vamos lembrar que e na AI, para qualquer número real A, é o número complexo cuja parte real é cosseno de A e parte imaginária é seno de A. Isso quer dizer que exponencial de beta-i logaritmo de x é igual a cosseno de beta logaritmo de x mais i seno de beta logaritmo de x.
Vamos passar agora essa informação para aqui. Veja que aqui embaixo, onde temos x na menos beta i, seria a mesma coisa colocando menos beta no lugar de beta. No caso do cosseno, como é uma função par, não muda nada, e no caso do seno, como é uma função ímpar, a gente teria um sinal negativo. Chegamos então nesse resultado aqui. Usando que combinações lineares de soluções de uma equação linear homogênea também são soluções dessa equação, vamos escrever aqui y1 como z1 mais z2 sobre 2, o que é uma combinação linear de z1 e z2. E vamos escrever y2 como sendo z1 menos z2 sobre 2i, o que também é uma combinação linear. Veja que no caso de y1, vamos cancelar a parte imaginária e ao dividir por 2, ficaremos com x na alfa cosseno de beta logaritmo de x. E no caso de y2, vamos cancelar ao subtrair a parte real e depois, ao dividir por 2i, ficaremos com x na alfa seno de beta ln de x. Encontramos dessa maneira duas soluções linearmente independentes da equação de Cauchy-Euler. Bem, e agora deixamos aqui nesse quadro o resumo da parte teórica da aula de hoje, que é como resolver a equação de Cauchy-Euler, e agora sabemos que as soluções dessa equação dependem das raízes dessa equação que temos aqui. Bem, para finalizar, vamos resolver essas três equações de Cauchy-Euler, lembrando que aqui temos o formato geral de uma equação de Cauchy-Euler e sabemos que para encontrar as soluções dessa equação, devemos encontrar as raízes dessa equação de segundo grau em M. Uma dica é que não precisa decorar essa equação em M. Para saber como chegar nela, a gente pode procurar soluções da forma x na M, substitui na equação de Cauchy-Euler e chega em que M deve satisfazer essa equação aqui. Bem, veja que nesse primeiro exemplo temos A igual a 2 e B igual a menos 2. Devemos encontrar as raízes dessa equação. Bem, abrindo aqui esse produto, vamos ter que essa equação é m ao quadrado mais m menos 2, cujas raízes podemos encontrar pela fórmula de Bhaskara, vão ser 1 e menos 2. Como conclusão, vamos ter que x e x na menos 2 vão ser duas soluções linearmente independentes da equação de Cauchy. A solução geral vai ser dada por todas as possíveis combinações lineares dessas duas soluções. Vejamos agora o segundo exemplo. Veja que aqui A é igual a 5 e B é igual a 4. Devemos encontrar, então, as raízes dessa equação aqui. Veja que essa equação é a mesma coisa que m ao quadrado mais 4m mais 4. Resolvendo por Bhaskara, encontramos que m igual a menos 2 é uma raiz dupla dessa equação. Portanto, vamos ter que x na menos 2 e x na menos 2 logaritmo de x vão ser duas soluções linearmente independentes da equação de Cauchy-Euler. Note que aqui a gente está no segundo caso que a gente apresentou anteriormente, ou seja, no caso em que essa equação que temos aqui possui uma raiz dupla. Nesse caso, a gente tinha visto que x na m era uma solução da equação de Cauchy-Euler e para obter uma outra solução linearmente independente, devíamos multiplicar por logaritmo de x. Finalmente, o último exemplo. Veja que aqui A é igual a 3 e B é igual a 5. Logo, devemos encontrar as raízes dessa equação aqui. Abrindo o produto de m com m menos 1, vamos ter que essa equação é m ao quadrado mais 2m mais 5 igual a 0. Vamos encontrar as raízes dessa equação por Bhaskara e vou fazer essa de uma maneira mais detalhada. Bem, usando a fórmula de Bhaskara, temos que as raízes são menos 2 mais menos raiz de delta sobre 2a. Menos 2, pois esse é o coeficiente de m. 2 é o coeficiente de m. Bem, vejam que o delta é igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 4. Isso dá menos 16. Finalmente, dividimos por 2a, onde a é o coeficiente de m ao quadrado, que nesse caso é igual a 1. Bem, então continuamos aqui. Note que raiz de 16 é 4, porém a gente tem menos 16, logo vamos escrever 4i. Lembrando que i é o número imaginário definido como a raiz de menos 1. Isso aqui é igual a menos 1 mais menos 2i.
Portanto, as raízes dessa equação vão ser menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Isso quer dizer que x na menos 1 cosseno de 2 logaritmo de x e x na menos 1 seno de 2 logaritmo de x são duas soluções linearmente independentes da equação de Cauchy-Euler. Veja que menos 1 é a parte real dessas raízes e 2 é a parte imaginária, 2 e menos 2. Daí que sai esse expoente menos 1 e esse fator 2 dentro das funções trigonométricas. Bem, por hoje isso é tudo. Espero que tenham entendido essa aula e tenham gostado. Até mais!